E hoje em dia não monto um PC, não monto um PC, nem desmonto, sem utilizar a parafusadora elétrica, meu. Um gajo habitua-se mal, meu. Não existe nenhuma ferramenta que faça tudo, não é? Agora que estou a dizer, eu não quero que vocês... vou montar um PC, vou comprar uma elétrica, uma destas. Não. Cada ferramenta tem as suas vantagens e desvantagens. O que eu uso, eu utilizo esta elétrica, é Bosch Go. Para montar PCs a bateria dura. Vem com este bit que dá para grande parte do que eu uso. E depois vem mais estes. Que raramente preciso de vir buscar aqui algum. Para o que eu faço. Mas posso dizer que este aqui, ou este, já não me lembro, já deu bué de jeito para cadeiras. Utilizo esta da Be Quiet, que dá jeito a ela ser comprida. Magnetizada também, óbvio. Esta não é magnetizada. Utilizo esta e utilizo o kit da iFixit. Estas três... É raro um PC que eu monto ou desmonto, se for por exemplo para limpar, que não utilize as três. Porque cada uma tem a sua vantagem e desvantagem. Olha, isto aqui é para apertar os standoffs, quando é preciso acrescentar ou trocar de sítio. Depois utilizo estes dois. Por exemplo, este aqui é top. Mas, por exemplo, não dá para o M.2. E não é tão rápido a apertar. Quando eu preciso que ele seja mais comprido, primeiro utilizo esta. É a ferramenta que eu pego primeiro. Quando dá jeito de ele ser comprido. Mas, por exemplo, esta consigo apertar e desapertar muito mais rápido por causa da ponta. Que é muito normal nestas chaves terem esta ponta que gira, porque tu encostas aqui a mão e isto roda. Então tu fazes força assim, fazes isto, dá mesmo jeito de fazer isto assim. Percebes? Em vez de estás a fazer isto. Agora, claro que parafusos que fazem muita força já não é tão prático, tens mesmo que agarrar, não é? Mas é aí que entra, por exemplo, isto. Porque aqui já consegues agarrar bem e fazer mais força, mas também só tem uma ponta. E isto utilizo para ventoinhas, seja o parafuso autorroscante. O autorroscante dá muito jeito, aquele parafuso que mais grosso, que as ventoinhas novas, quando elas são novas, elas não têm rosca. O parafuso é que vai fazer a rosca e às vezes tens de fazer bué da força. Se for duas ventoinhas há uma coisa, se forem 12 é outra, não é? E então isto é maravilha, porque tu escolhes o torque aqui. Eu costumo utilizar para ventoinhas, se forem novas, entre o nível 2 ou 1, porque tenho o nível mais básico, depois tenho um que não tem força quase nenhuma, depois tenho um acima. O segundo eu chamo-lhe 1, quer dizer, não sei. Eu costumo utilizar, chamo-lhe 1 porque roda uma vez. Isto é o nível mínimo, depois 1, 2. As ventoinhas novas costumo utilizar o 2, às vezes o 3, mas normalmente o 2. Utilizo para parafusos da fonte, para parafusos do radiador, para meter os parafusos todos no radiador, ou para pôr as ventoinhas no water cooler. Aí costumo utilizar o primeiro nível. O primeiro nível, isto roda e para. Ele não te deixa fazer mais força. E se a ponta saltar, ele também para. Se eu pegar no alicate já consigo. Olha. Estão a ver que o barulho é... Olha ela a girar. Faz este barulho. E agora vai travar. Estão a ver que ela não gira? Ela quando atinge aquela força máxima... ela para de girar. Sabem para que é que isto me dá jeito também? Depois um gajo começa a perceber as manhas de cada... os pontos a que dá jeito cada uma. Nos water coolers que não têm o sistema de parafuso com mola, ou seja, os que têm a mola, chega ao fim, tu sentes que chega ao fim. Tu sentes a bater, ok, encostou. Os que não têm, tu tens, pá, é um bocado a olho saber a pressão. Não só a pressão que tu fazes, mas a diferença de pressão entre parafusos. Escolho aqui o torque, os 4, aperto gradualmente e em cruz naturalmente, mas depois, pelo menos, estão os 4 com a mesma pressão. Isto aqui é para M.2, motherboard, e posso usar a da Fantex. A da Fantex tem uma vantagem do caralho. Olha, eu tenho aqui 2 pilhas, lembrei-me agora. Esta da Fantex
tem uma vantagem. Por exemplo, isto aqui também gira na ponta, mas ela não é suave. Isto aqui é os pequenos pormenores das ferramentas más, razoáveis e boas. Isto aqui é bom material. É caro, tem que ser bom material, ponto. Isto aqui não oferece resistência praticamente nenhuma. Roda na perfeição, não sentes fricção. Esta aqui também tem isto que roda, mas ela não gira tão bem. Ela prende um bocado. Tu sentes isto perro. E não é uniforme. Portanto, não é tão bom isto aqui. Em contrapartida, metes o comprimento que queres até ela sair fora, né? Mas vai até aqui este comprimento. Com um bit, vou meter um bit qualquer. Depois com o bit fica o mesmo comprimento da Be Quiet. Mais coisa, menos coisa. Voltar ao normal, é só puxar para trás, encolhe, tá bom. Isto aqui é porreirinho para meter os parafusos. Esta base aqui tem ímã. Podes meter parafusos aqui se quiseres, se der jeito, porque isto prende com ímã aqui. E para merdinhas que não sabes o que é que estás a fazer, eu também tenho isto. Isto tem ímã também. Aliás, ela fica presa aqui por ímã. Eu tenho aqui umas gavetas de metal. Eu prendo isto com ímã para ter sempre à mão. Isto escreves aqui, depois tem ímã, os parafusos ficam presos aqui. Escreves aqui e apagas, não é? Isto uso poucas vezes, mas já me safou também. Este aqui não é uma extensão normal, ela é flexível. Eu só utilizo isto em último caso. Isto não dá muito jeito para parafusar ou desaparafusar normal. Mas, por exemplo, se quiseres desaparafusar uma cena assim de lado que não consegues chegar lá bem, dá. Se tiveres de fazer muita força, é meio weird. Em último caso, safa assim. E estas merdas aqui também uso, sim. Olha isto. Olha isto aqui. Às vezes para tirar bocadinhos de pasta térmica ou o quê, num cantinho. Que é de plástico, estás a ver? Esta aqui nunca utilizei, acho eu. Utilizei uma vez. Mas estes dois utilizo muitas vezes. Isto eu utilizo bué de vezes. Estas duas pinças. Para tirar uma ou outra. Esta é mesmo pontiaguda. É muito pontiaguda. Até espeta isto, já me espetei com isto. Esta tem as pontas mais arredondadas e são a direito. Esta faz curva. Isto utilizei e utilizo bué de vezes para desconectar os cabos das placas gráficas. Algumas placas gráficas tu sem desconectar os cabos da RGB ou das ventoinhas, tu consegues abri-la toda. Pousas metade para cada lado, depois tiras os cabos. Algumas tu primeiro desaparafusas, ela abre um bocadinho, só depois é que tu consegues ir tirar o cabo. Mas o cabo tem pouco comprimento, portanto ficas ali meio que suspenso, não é? E então isto está bué da jeito, porque há cabos que são muito fininhos, principalmente os da RGB. Há alguns, em algumas gráficas, aquilo é mesmo muito delicado, é muito fininho. Então, em vez de puxares por um cabo, utilizo isto para, pelo menos, soltar, de forma a conseguir agarrar bem com os dedos do plástico. Isto uso bué de vezes mesmo. Sempre que abro uma gráfica, utilizo isto. Aliás, já vou por pré-definição com isto, porque assim evito a tentação de puxar pelo cabo. Tenho sempre aqui os meus companheiros. Isto aqui tem que estar sempre disponível. Está sempre. Porque eu tenho isto separado, tenho os parafusos separados. Mas ao mesmo tempo já tem mais tipo de parafuso do que slots disponíveis. Então meio que inventei em alguns. Mas por exemplo, isto aqui, eles são diferentes do que eu tenho aqui, mas isto é tudo parafusos que dá para radiador. Só que são sobras de caixas, de water coolers e não sei o quê. Eu vou pondo para aqui. Tenho aqui parafusos para ventoinha. Isto é aqueles parafusos como este, aquele truque que eu já mostrei, para prender a ventoinha assim. Metes o parafuso dentro da ventoinha, depois apertas com a porca deste lado. Eu já mostrei isto aqui. Houve uma vez que me deu jeito, eu pensei nisto, mas depois comecei a utilizar algumas vezes, porque gosto do aspecto que dá. Dá um aspecto industrial. Isto é parafusos para diferentes parafusos, diferentes medidas para placa gráfica.
dá jeito de ter suplente. Porquê? Porque se não tiveres a mais e perderes um, não podes simplesmente pôr outro. Parafusos para placa gráfica, digamos que é um bocadinho mais delicado. E então tenho a mais de 3 tamanhos. E da próxima vez que precisar, nenhum dos 3 vai servir, aposto. Tenho sempre meia dúzia de abraçadeiras aqui à mão. Tenho isto aqui, que eu já mostrei para que é que isto pode servir. Pode servir para pendurares uma ventoinha na parte de cima da caixa. Isto é a parte de cima da caixa, mas tu queres pô-la assim para mandar ar para a VRM, para aqueles overclockers que gostam de brincar. A ver que não tem força que chegue no nível 1, que o buraco ainda não tem rosco. Tá. Isso aqui, metes outro aqui, direitinho, pumba. E depois, com imaginação, tu penduras isto onde quiseres. Ou podes usar parafusos e porcas, podes usar abraçadeiras. Depois fazes o que quiseres com isto. Vocês querem saber como é que mantenho o vosso teclado limpo? Vocês podem ver quando estou a inventar. Faz hoje uma semana que eu limpei. Vocês não vão conseguir ver em pormenor, mas têm que acreditar em mim. Aqui entre as caps, onde reparar que ganha muito lixo. Entre as caps. É onde se apanha o aldrabão. Não, está limpo. É aí que se apanha. O meu está sempre limpo. E tu vês assim, está cheio de lixo aqui. De longe a longe há. Se quiseres manter limpinho, de longe a longe convém tirar as caps. Mas eu vou mostrar como é que eu faço para muito dificilmente precisar de tirar as caps. Claro que posso dar uma pincelada, óbvio. Podes usar um paninho. É óbvio que podes usar um paninho. Aliás, eu ao fim utilizo um pano, claro, óbvio. Se tu pegares, por exemplo, num produto de limpeza, pode ou não ser este. Se tu pegares num produto de limpeza, descobre qual é o ideal para ti e tu mandares para aqui, podes perder contacto. Portanto, não convém fazer. No entanto, há produtos de limpeza que ajudam a limpar. É para isso que eles servem. Uau! Magia! Descoberta! Como é que tu limpas? Como é que tu utilizas o produto sem meter o produto lá para dentro? A ponta do pincel está úmida. Ui, que bom. Chama a tua prima. Te garanto que não vais correr para baixo. E passas no meio das caps. Só com a ponta do pincel úmida. Do produto. Mas é úmida. Por isso é que eu pus à distância. Ela só está úmida com aquele produto. Passas bem. No meio de todas. E ela nunca fica com aquele lixo. E depois sim, ao fim passas um paninho, microfibra para não sei o quê. Essa coisa toda. Agora, que produto é que é ideal para, se for para o teclado, isso não sei dizer. Que produto é que é ideal, né? Aquele por acaso funciona bem em várias superfícies. Mas não é o melhor para nenhuma delas, por acaso. É aquilo que eu mostrei.